A brisa fria passou por trás, deixando para trás pedaços de folhas secas girando no ar, que dançavam como borboletas. O córrego cristalino fluiu silenciosamente, adicionando a tranquilidade nesta área. Um esquilo cinzento balançou sua cauda fofa e subiu na árvore tão rápido quanto um raio, e rapidamente roeu a bolota que segurava. De vez em quando, girava a cabecinha para observar o entorno. Um pedaço seco de madeira foi pisado e quebrou. O esquilo ficou surpreso ao soltar a bolota que segurava e subiu ainda mais alto na árvore. Ele olhou para baixo, apreensivo com a figura humana que havia quebrado a paz na área. A última vez que estive aqui foi menos de um ano atrás, não foi? Pensar que realmente mudou tanto assim. Leilin exclamou quando ele olhou para o seu entorno. Ele havia retornado à pequena cidade onde o velho diabo trouxera em uma expedição a seita de matar o espírito antigo. Apenas esta cidade já havia sido reduzida a ruínas. Uma videira verde e escura se esgueirava pelas ruínas da cidade, na qual figuras ocasionais de animais podiam ser vistas passando. No entanto, não havia sinais de vestígios humanos. Das muitas indicações visíveis, os habitantes desta cidade haviam voluntariamente escolhido abandonar suas casas logo após a expedição de Leilin. Este é o medo dos magos. Leilin balançou a cabeça e não sentiu o menor choque em relação a essa mudança de eventos. Apesar de Leilin e os outros terem vindo para cá secretamente e não matarem nenhum dos habitantes, eles ainda colocam as pessoas da cidade em um sono profundo por 3 dias. No entanto, os moradores só associariam esses métodos estranhos aos magos. Sabia-se que os magos do domínio dos magos da luz seriam mais amigáveis aos humanos comuns na superfície. No entanto, quem poderia ter garantido que os moradores não veriam um mago sombrio? Por isso, os moradores confusos imediatamente decidiram denunciá-lo às autoridades. No entanto, durante esse tempo, o plano secreto dos Rios Eternos acabara de ser divulgado a todos os magos. A força da luz magia havia se concentrado ali, de modo que ninguém teve o tempo livre para se preocupar com uma cidadezinha desolada que suspeitava de atividades sombrias dos magos. Além disso, nenhuma morte foi relatada. Assim, a Aliança Magia Ligeira apenas enviou vários acólitos do nível 3 para investigar o assunto. Naturalmente, esses acólitos não seriam capazes de enxergar além do disfarce criado por um mago oficial. Assim, a entrada do plano secreto da seita do antigo espírito matador não foi descoberta. Depois de procurar na área sem sucesso, o grupo de acólitos só pôde concluir e relatar que havia magos negros que há muito haviam saído, aparentemente alcançando seus objetivos na área. Esse grau de perigo naturalmente não atrairia a atenção da ligeira Aliança Magia, e as coisas foram arrastadas até esse estado. Mesmo que os magos da luz não a tratassem com importância, como poderiam os residentes que viveram na cidade por toda a vida não se importar? Afinal, sob a influência dos magos da luz, eles ouviram falar dos reinos magos negros erradicando reinos ao longo da infância e envelhecendo em adultos. Embora os investigadores já tivessem concluído que os magos negros partiam, havia sempre os IC. Assim, sem qualquer apoio adicional, os moradores decidiram deixar esta cidade. Depois disso, vários incidentes sobrenaturais na área fizeram com que os poucos idosos da cidade, que tinha preferido ficar para trás, desaparecessem sem deixar vestígios. Esses incidentes fizeram com que a cidade fosse totalmente abandonada por todos. Leilin pensou com indiferença nas notícias que recebera da cidade. Depois de instruir Damien e o resto para defender sua família, ele viajou para esta área e se preparou para olhar novamente para a antiga formação de feitiço de teletransporte. Por uma questão de avançar para um posto de Warlocks 2, ele havia destruído um dos portões para o avião secreto e até matou 2 magos. Essa animosidade que foi criada foi extraordinariamente grande. Embora Leilin tivesse confiança em sua própria força,
Ele ainda tinha que ter cuidado com o fato de que os magos claros e escuros tinham seus trunfos, magos que alcançaram o terceiro lugar. Neste momento, Lei Lin não era reconhecidamente páreo para os oponentes daquele nível, por isso ele decidiu não se demorar depois de escolher sua rota de fuga. Os magos negros e brancos já haviam se infiltrado em todos os cantos da costa sul, por isso não foi possível se esconder aqui. Muitas regiões terríveis e perigosas também estavam localizadas na costa sul. Mesmo para os magos oficiais, indo lá significaria 90% de chance de morte. Se Lei Lin fosse passear nessas áreas sem qualquer informação detalhada, então ele seria um tolo. Além disso, mesmo que a sorte de Lei Lin fosse boa e ele conseguisse atravessar com sucesso esses domínios, ele poderia chegar a um terreno árido como as Ilhas Chernobyl. Lei Lin ainda desejava andar mais abaixo no caminho de um magus, por isso ele não estaria disposto a ir a tal área. No entanto, a antiga formação de feitiço de teletransporte foi diferente. A distância do teletransporte era enorme, pelo menos ao longo de uma distância várias vezes maior do que a costa sul. Havia até uma possibilidade de que isso levaria a outro mundo. Ao redor do Magus World, havia vários mundos e planos poderosos. Nos tempos antigos, os antigos magos conquistaram um mundo após o outro e analisaram as leis exclusivas desses mundos para se fortalecerem. Essa antiga formação de feitiço de teletransporte estava muito provavelmente ligada a um mundo ou domínio que a seita de matar do antigo espírito já havia dominado. Além disso, o lugar que o teletransporte levaria era definitivamente um lugar cheio de recursos, no mínimo a par da costa sul. Caso contrário, porque os antigos magos teriam tempo para criar essa formação de feitiços de teletransporte? O custo de criar um não era uma figura pequena, era o suficiente para enfraquecer as finanças de uma facção como a seita Ancient Spirits Lying. Lei Lin acreditava firmemente que sua criação não era apenas para ter um meio de escapar. Falando nisso, eu me pergunto como Gargamel, Oladevil e Jason. Lei Lin acariciou seu queixo. Embora ele já tivesse avançado em um posto de Warlocks 2, ele ainda tinha medo em relação ao Gargamel que havia sido suportado através da fusão de inúmeros espíritos vingativos. Afinal, foi selado por Deus sabe quantos anos pela seita, e realmente teve a força de um magus de classificação 2 imediatamente após seu retorno. É preciso saber que a serpente Orrala Negra nos jardins de Dillon havia regredido de um magus de nível 3 para o nível de um acólito após um período de selamento tão longo. De acordo com a estimativa de Lei Lin, o Gargamel dentro do avião secreto tinha pelo menos atingido a força de um mago de nível 4 antes de ser selado. Nos tempos antigos, os magos desses níveis tinham outro termo cunhado depois deles: Morningstar Mage. De acordo com a descrição do livro da serpente gigante pelo grande mago de Serroma, depois que um mago entra na terceira posição, seu corpo passará por um longo período de gargalo. Para um rank 3 magos avançar para um rank 4 magos, a dificuldade superará todos os avanços anteriores. Poderia até ser comparado ao fato de que a dificuldade de um humano comum em um nível 3 de magos era muito mais simples que a de um nível de 3 magos a um nível de 4 magos. Mesmo nos tempos antigos, os 4 magos eram governantes de suas regiões. Quanto ao título, era Morningstar, o que foi uma estrela da manhã, bem acima do céu, inigualável, eterno. Magos que foram capazes de avançar na classificação 4 foram dignos de tal título. Além disso, sua vida útil seria prolongada por uma enorme quantidade. Até viver com 1000 anos era apenas brincadeira de criança. Para os humanos normais ou magos de baixa categoria, isso já estava chegando ao reino de ser imortal. Neste nível, os magos realmente poderiam controlar os poderes devastadores de lançar montanhas e mares ardentes. Foi ineficaz usar o mar de pessoas para lutar contra tal poder. Apenas um deles rivalizaria com a existência de um exército de magos de nível inferior.
Foi uma ideia totalmente diferente do Lightning Corps. Os exércitos de mago de antigamente tinha pelo menos dezenas de milhares de magos oficiais, incluindo várias dezenas de magos de nível 2. Quanto aos capitães e vice-capitães, os 3 magos eram definitivamente os que detinham esses postos. Se o corpo de raios fosse de um padrão como esse, Lei Lin estaria morto há muito tempo. No entanto, um mago da Estrela da Manhã poderia obliterar as forças do antigo exército de magos. O Gargamel que Lei Lin tinha visto antes já havia passado por um longo período de lacre. No entanto, após seu retorno, ele teve a força de um rank 2 magos. A força que tinha antes deve ter sido pelo menos um Morningstar Magus. Para ser franco, tal existência poderia matar Lei Lin com apenas um dedo. Se não fosse por várias fontes de informação que confirmaram a partida do Gargamel desta área, Lei Lin nunca teria ousado entrar aqui novamente. Em uma área próxima à cidade sem vida, Lei Lin dera várias de suas missões de escravos espiritualmente ligados antes de se infiltrar na cidade. Com seus métodos agora como Rank Warlocks 2, ele poderia até evitar a detecção de um colega Rank 2 Magus, para não mencionar guardas regulares, usando a técnica de compressão de força espiritual. Depois de gastar alguns de seus cristais mágicos, ele facilmente obteve a informação que precisava. Toda a atenção na costa sul ainda estava no plano secreto do Eternal River Plains. Quanto às notícias mais recentes e mais quentes, foi o nascimento de um recém-avançado posto 2 magos, Lei Lin. Como alguém que destruiu um portão para o avião secreto e matou 2 magos de nível 2, Lei Lin já havia sido colocado na mira das alianças dos magos escuros e claros. Até mesmo o nível de perigo atribuído a ele era do mais alto nível. Na costa sul, um nível 2 magos já era uma força a ser considerada como o presidente Silei da Abyssal Moon Forest Academy. Se Lei Lin ainda estivesse na academia, ele poderia até mesmo participar da turbulência do sucessor do presidente. Embora Lei Lin tenha sido listado como desejado na superfície, muitas organizações ofereceram-lhe secretamente uma posição e até prometeram benefícios abundantes. No entanto, Lei Lin apenas riu de tais ideias. Os recursos que ele havia furtado eram suficientes para ele como um magus de nível 2. Além disso, não foi fácil sair dessa bagunça. Ele não queria se envolver em problemas tão problemáticos mais uma vez. Além de suas informações, as outras notícias que despertaram seu interesse foram a praga espiritual na parte ocidental da costa sul. Em vários reinos humanos regulares, havia uma doença muito estranha se espalhando. As pessoas que pegaram esta doença não sofreriam de nenhuma doença. Só que várias pequenas manchas pretas apareceriam nas áreas do rosto e da cintura, onde seriam lentamente afinadas. Depois de 7 dias, quando as manchas pretas se tornaram extremamente grandes, o doente morreria sem som algum. Após a investigação da luz magi, os espíritos dos aflitos desapareceram sem deixar vestígios. Quanto a esses métodos, eles eram muito semelhantes à praga espiritual liberada pela seita de matar o espírito antigo. Esta doença tinha uma alta taxa de contaminação, que já havia chegado a um número de vítimas de mais de 100.000 seres humanos comuns. Até mesmo a ligeira magia Alliance, que estava de olho no plano secreto da Eternal River Plains, enviou um segundo magus como chefe da investigação para esse assunto. A informação mais útil que eles adquiriram foi que nas áreas onde a taxa de contaminação era mais alta, eles descobriram os traços dos devotos da seita de matar o espírito antigo. Quanto ao seu líder, não era outro senão o Gargamel.